Lucas 24, de 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados, nos versos e poesias que muitas vezes nós ouvimos na arte, por muitas vezes a vida ela é comparada a uma caminhada. Muitas vezes, quando nós vamos perguntar para as pessoas como elas estão, daí, como é que está a caminhada? A vida, o viver, por muitas vezes é considerado o caminho, e é mesmo. O poeta sul-mato-grossense Almir Sater, uma canção belíssima que vocês devem conhecer, os meus irmãos que estão nos vendo também pelas redes sociais devem conhecer. Certa vez falou e fez de certa forma, uma comparação da vida com uma caminhada, tanto que o nome dessa canção é Tocando em Frente. Em uma dessas frases ele diz o seguinte: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou,
estrada sou. Sim, queridos, até aqueles que teoricamente não são cristãos ou não conhecem a palavra, mediante a graça comum, podem fazer poesias bonitas a respeito da vida, porque a imagem de Deus ainda está presente neles. O médico Lucas, tão detalhista e historiador que ele é, num determinado momento dos seus relatos a respeito da vida de Jesus e depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele faz questão de relatar o encontro com Jesus ressuscitado por parte de 2 discípulos num caminho. E esse caminho se chama Emaús. Emaús é uma aldeia. Emaús ficava mais ou menos, diz aqui o texto, 60 estádios de Jerusalém. 60 estádios é mais ou menos 11 quilômetros. 60 estádios. Cada estádio, a medida de estádios aqui, é mais ou menos 185 metros. E aqui nós devemos ter em torno de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. E nós encontramos 2 discípulos de Jesus numa caminhada. Nós encontramos 2 discípulos de Jesus trilhando um caminho. Um caminho que pode ser também comparado com suas vidas. E Lucas ele faz questão de registrar isso. Por que Lucas registra o caminho de Emaús e aquilo que aconteceu? Não há dúvida nenhuma, querido, que Lucas queria registrar o encontro de 2 discípulos entristecidos, cabisbaixos, desesperançosos. O encontro e a mudança que acontece quando eles conversam com Jesus. O coração desses 2 discípulos estava relutante, mas de repente você vai ver o coração dos discípulos se tornando um coração confiante. O coração desses discípulos no primeiro momento estava apagado, e de repente, pelo próprio testemunho deles, é um coração ardente. Por quê? Porque eles se encontram com Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com você a diferença que Jesus faz nas nossas vidas, justamente fazendo uma comparação da grande diferença que existe entre um coração relutante e um coração ardente. Um coração apagado pela tristeza e a desesperança. Um coração ardente, cheio de esperança e louvor e gratidão a Deus. É possível que nessa noite você esteja se sentindo como esses discípulos no início da caminhada, mas o desejo do meu coração é que você esteja como eles no final dessa história, com seu coração aquecido por Jesus Cristo. De repente você adentrou aqui nessa noite, esse lugar, e você diz: ah, pastor, mas olha, eu estou como esses discípulos no início, meu coração está apagadinho, meu coração está relutante, meu coração está entristecido, meu coração já não tem mais esperança. Pois eu quero dizer para você, querido, se você adentrou este lugar dessa forma, quero dizer que Jesus pode acender o seu coração. Amém? Jesus é o acendedor de corações. E como Ele faz isso? Primeiro, eu quero falar aqui de algumas características nessa caminhada da vida que demonstram quando o nosso coração está um pouco apagado, quando o nosso coração está duvidoso, o nosso coração está relutante. O versículo 13 diz assim: olha, naquele mesmo dia 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E aí já começa a característica de um coração relutante. Esses discípulos que era para esperar por causa das promessas do Antigo Testamento, e depois Jesus vai falar sobre isso, que era para eles começarem em Jerusalém, esses discípulos estavam indo para longe de Jerusalém. Era para eles esperarem em Jerusalém, mas eles foram a 60 estádios.
eles foram cabisbaixos e estavam indo para outro lugar, um lugar chamado Emaús. Eles estavam num processo de fuga, eles estavam num processo de negação, tal era a tristeza e o apagar dos seus corações. Muitas vezes, queridos, por causa do nosso coração relutante nessa vida, nessa caminhada, por causa das lutas dessa caminhada, dessa jornada, a jornada da vida, por conta dos acontecimentos que nós passamos, muitas vezes nós, ao invés de buscarmos a Deus e aqui, de maneira comparada, ficarmos em Jerusalém e crermos nas promessas do Senhor, muitas vezes nós fugimos de Deus. Nós empreendemos negação e fuga. O Jesus Cristo que caminhou junto com os discípulos durante 3 anos, tinha sido morto numa cruz. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Eles estavam entristecidos e de repente você também, por não entender muito bem os fatos e os acontecimentos da sua vida, você também esteja em dúvida, não entendendo, como nós hoje ouvimos pela manhã, mediante a pregação do pastor Luciano, do profeta Abacuque. Por causa das nossas expectativas, queridos, sobre os fatos da nossa vida, por muitas vezes temos tantas expectativas, e os discípulos tinham também expectativas, por muitas vezes nós nos frustramos, e muitas vezes, ao invés de buscar o Senhor, a primeira coisa que nós fazemos é ir para longe de Jerusalém, é empreendermos uma fuga, é nos afastarmos das promessas de Deus, é nos afastarmos da palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas, queridos, que nos momentos de maior sofrimento, nos momentos mais tristes, ao invés de buscarem o Senhor e confiarem no Senhor, eles se afastam do Senhor, se afastam da igreja, empreendem fuga. E foi isso que os discípulos fizeram aqui. Ah, pastor, mas eles tinham motivos para isso? Tinham, queridos. Eles não tinham noção total dos fatos acontecidos. Para eles mesmos disseram que eles tinham a esperança e a expectativa que aquele que disse que aquele que morreu na cruz, aquele que andava com ele, seria aquele que iria redimir Israel. Porque eles tinham na expectativa do coração deles um rei e um conquistador político. E a esperança deles estava nessa conquista política, daquele rei poderoso, guerreiro, que iria trazer a liberdade ao povo machucado e o povo escravizado de Israel, sob o domínio do império. E muitas vezes também, queridos, nós colocamos as nossas expectativas, por causa do nosso coração relutante, por causa do nosso coração desesperançoso, apagado, nós colocamos também as nossas expectativas nas questões políticas, nos salvadores da pátria. Colocamos as nossas expectativas nos governantes, colocamos nossas expectativas nas mudanças políticas, colocamos as nossas expectativas nas mudanças sociais. Quero dizer para você, querido, que seu coração colocar a sua esperança e a sua expectativa nas mudanças políticas e sociais, você vai se frustrar. Porque apesar de haver mudanças, e é possível que elas venham a acontecer, isso nunca vai acender o seu coração novamente. Isso nunca vai trazer verdadeira paz, alegria e esperança para o seu coração. É por isso que nós precisamos confiar naquele que pode trazer verdadeira esperança e verdadeira paz. Mas sim, queridos, o coração relutante é aquele coração cheio de expectativas irreais. O coração relutante é aquele coração cheio de medo e que empreende fuga, foge de Deus, ao invés de correr para os braços do Pai. O versículo 14 diz assim, que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a respeito dos fatos, misturando fatos espirituais e fatos concretos com fatos políticos.
eles estavam entristecidos porque as suas expectativas tinham sido frustradas. E no versículo 15, aconteceu que enquanto eles conversavam e eles discutiam a respeito da historicidade do que tinha acontecido, a respeito, tentando entender aquilo que tinha acontecido, que o Cristo que tinha andado com eles durante 3 anos estava agora pregado numa cruz e tinha sido morto e tinha sido sepultado. E eles ouviam boatos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus já tinha aparecido para outras pessoas. Essa aparição do Cristo ressurreto é a 4ª aparição, historicamente falando, de Jesus Cristo. Antes ele tinha aparecido no túmulo vazio, antes ele tinha aparecido a Maria Madalena no jardim, antes ele tinha aparecido a outras mulheres, além de Maria Madalena, mas também agora ele aparece no caminho de Emaús. E os discípulos, com seus corações relutantes, começam então a conversar com Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. O versículo 16 diz que enquanto eles discutiam e conversavam, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus é maravilhoso, né? Que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o texto diz, entristecidos ainda. Jesus estava ali com eles, querido. Jesus estava ali falando com eles. Você imagina você numa caminhada e num momento difícil da sua vida, Murilo, de repente Jesus aparece para você. E você começa então a conversar com Jesus, mas você não reconhece Jesus. Foi isso que aconteceu. Naquele momento mais triste, Jesus, sabendo da tristeza, da relutância do coração, daquele coração decadente, apagado deles, Jesus então começa e aparece para eles, começa a falar com eles, mas o texto diz que eles não reconhecem. E outra característica do coração relutante e apagado, além da fuga e do medo que eles estavam sentindo, da negação, também é a cegueira, é o não enxergar aquilo que está na frente. Sim, querido, o coração relutante, decadente do ser humano, se Jesus não vir e acendê-lo, se Jesus não vir e revelar a ele, se Jesus não vir e trazer uma nova esperança, queridos, nada pode fazê-lo. Nada pode curar a cegueira do nosso coração se não for pelo poder do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo agindo na nossa vida. De repente Jesus já conversou com você algumas vezes, se revelou para você de maneiras, das diversas maneiras possíveis, e você até sentiu meio que o seu coração ardendo, mas você não reconheceu. Porque sim, querido, uma das características do coração desesperançoso, do coração apagado, é, sem dúvida nenhuma, a cegueira. É não perceber aquilo que está à frente, é não entender o que está acontecendo, porque o próprio Jesus Cristo não ainda o revelou e não tirou as escamas dos olhos. Mas sim, eles estavam cegos. De repente você chegou aqui nessa noite também não entendendo muitas coisas, e você ainda não reconheceu a voz de Jesus também na sua vida. De repente Jesus, até como já fez comigo, Ele está até te perseguindo e falando com você há muito tempo, mas você ainda está relutante, o seu coração ainda está indeciso, o seu coração ainda está empreendendo fuga, o seu coração ainda está temeroso, o seu coração ainda não o reconheceu. E quando eu falo coração, queridos, você sabe, eu já expliquei aqui, coração é a totalidade do nosso ser. Coração na Bíblia é quem nós somos de verdade. Coração na Bíblia somos eu e você sem nenhuma máscara. Coração, Bíblia, é a realidade de quem nós verdadeiramente somos.
E é justamente com esse coração e esse caráter real, verdadeiro, é que Cristo quer tratar, assim como Ele quis fazê-lo com seus discípulos, com esses 2 discípulos. Sim, o coração relutante, o coração que não enxerga, o coração que empreende fuga, o coração que foge de Deus, como aconteceu com Adão e Eva, o coração que foge de Deus, como aconteceu com Jonas. E a gente sabe que isso é impossível, porque Deus persegue a gente, amém? Porque Deus é um Deus que vai até nós. E é interessante que Jesus, ele continua conversando, versículo 18, eles começam, o texto diz que eles estavam entristecidos, eles estavam apagadinhos, eles estavam em fuga, eles estavam em negação, eles estavam em cegueira espiritual, não reconhecendo Jesus, mas de repente, o coração deles começa a arder. E eles falam isso, que enquanto eles estavam caminhando, entristecidos, a partir do versículo 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, versículo 32, era esse versículo que eu estava esperando aqui: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração? Jesus então vem e traz a chama de volta ao coração deles. Quero perguntar para você nessa noite, queridos: você quer ter o seu coração aceso? Você quer ter novamente o seu coração com a chama novamente? Jesus, depois de conversar um pouco com eles, faz um confronto com eles, dizendo: ó nécios e tardos de coração, como se ele estivesse dizendo: tolos, vocês são lentos de coração. Muitas vezes nós somos assim também, com o nosso coração apagado e relutante, querido. Mas Jesus, mais uma vez eu digo, é aquele que traz de volta a chama no nosso coração. E como que ele faz isso? Qual é o método de Jesus, o acendedor de corações? Qual é a forma que Jesus acende os nossos corações? Eu quero usar o restante dessa palavra, o restante dessa mensagem, para falar disso de vocês, para falar disso para vocês. Jesus é o acendedor de corações. E o que ele faz para acender o seu coração apagado? Primeira coisa, versículo 16, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Como que Jesus acende o meu coração, pastor? Qual é o método de Jesus de acender corações? Como que Jesus acendeu o meu coração, eu que estava longe de Cristo, confuso, com o meu coração relutante? Primeira coisa, querido, Jesus é aquele que anda conosco. Jesus não é aquele que, citado pelo poeta Almir Sater, né? O velho boiadeiro tocando a boiada. Jesus é aquele que anda conosco no caminho. Jesus é aquele que vem e nos acompanha. Jesus é aquele que vem até nós. Jesus é aquele que conversa conosco. Em primeiro lugar, o método de acender corações de Jesus
é a própria presença dele. Jesus não é um Deus distante, querido. Jesus não é um Deus longe. Nós é que muitas vezes fugimos de Deus e nos afastamos, mas Jesus, ele é um Deus presente na nossa vida. E o primeiro método que ele utiliza é se aproximar de você. Quantas vezes Jesus já se aproximou e começou a falar com você? Eu volto a dizer, e muitas vezes você não enxergou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você quer sair daqui com o coração aceso, saiba que Jesus está com você agora. Jesus está presente agora. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que no poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo está presente aqui com você. E se Jesus está presente aqui, é porque Ele pode acender o seu coração. Esse é o primeiro método de Jesus. O fato de Jesus não ser um Deus distante. O fato de Jesus ser aquele que conversa com a gente. Ele ser um Deus presente. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus. Olha que Jesus maravilhoso, gente. Jesus é um conselheiro maravilhoso. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus pergunta para você hoje, nessa noite, mediante o poder do seu Espírito, porque Ele está aqui, amém? O que é que te preocupa, meu irmão? Será que você não está demasiadamente preocupado nessa noite? Jesus não é aquele que não quer saber dos nossos problemas, pelo contrário, Ele pergunta qual é o nosso problema. Quando a gente aprende no seminário, ou então como no mestrado que eu estou fazendo em aconselhamento, a gente sempre é ensinado, ou então encorajado sempre a ser um bom ouvinte. É por isso que a transformação que acontece em alguém como o pastor Edward, por exemplo, que é um falastrão, que fala muito, que é alguém que fala bastante, que gosta de conversar. Aliás, falastrão não, um conversador. Sim, gente, um conversador. Certa vez um pastor amigo meu, Edson, pastor Paulo Emílio, que já foi pastor dessa igreja, falou assim: ô Edward, eu já descobri qual é o seu dom. Ah, é, pastor? Qual é o seu dom? Dom de conversador. E realmente, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar muito. Só que, queridos, como conselheiros, se um dia você for conversar comigo no gabinete, para bater um papo comigo, para falar sobre os seus problemas, eu vou, ficar quietinho, vou me esforçar muito. E o Espírito Santo de Deus, Ele fecha a nossa boquinha para a gente ouvir o problema das pessoas. Porque nós somos chamados a fazer isso, porque Jesus é assim. E aí Jesus sabe o que Ele faz? O que te preocupa? E aí os discípulos, sem reconhecer, os dois discípulos sem reconhecer Ele, diz assim: você não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus é muito engraçado, né? Jesus falou assim: ah, não estou sabendo não. Jesus, na sua imensa grandeza como Deus do universo, consegue ser de certa forma irônico, né? Quais acontecimentos que vocês estão falando? Como se Ele, aquele que penetra os corações, seu Manuel, não soubesse de tudo que está acontecendo. O que está acontecendo? E aí então eles começam a falar. E Jesus ouve. Eles começam a falar e a falar e a falar. E a impressão que dá é que enquanto eles falam do problema, o coração deles começa a acender. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? De repente está na hora de você falar com Deus. Porque Ele está disposto a ouvir você, amém? Nós acabamos de cantar aqui junto com a nossa querida Mariana e a equipe de louvor,
Ouve, ó Deus, a nossa oração, Altíssimo. Deus é um Deus que ouve a oração do seu povo. Deus, através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus, Ele te pergunta nessa noite: o que te preocupa? O que está trazendo peso ao seu coração? Por que você está tão apagadinho assim? E Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua petição. Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Ele quer ouvir o seu coração e não somente a sua boca. Aquilo que vem do seu coração, verdadeiramente, o seu coração relutante, Ele quer que se torne um coração aceso e que fala, e que mostra, e que clama, e que pede socorro. E eles começaram a falar. Jesus quer ouvir a sua história, amém? Jesus quer ouvir a sua história, querido. De repente você fala assim: ah, pastor, mas será que Jesus quer ouvir realmente a minha história? A minha história é muito triste, uma história tão terrível. Ah, Ele quer sim. Ele ouviu os discípulos aqui pacientemente. O que te preocupas? Você não está sabendo o que está acontecendo? Que acontecimento? Então eles começam a explicar. E eles começam a falar o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram, sendo condenado à morte, e o crucificaram. Olha que interessante, eles não falam que foram os romanos que mataram Jesus. Eles não falam que foram assassinos que mataram a Jesus, eles falam: nós matamos a Jesus. Como os principais sacerdotes, os judeus, as nossas autoridades, olha aqui um reconhecimento de culpa. E enquanto eles falam, e enquanto eles dizem das suas preocupações, e enquanto eles desabafam para Jesus aquilo que eles estão sentindo, eles se reconhecem como aqueles que fizeram parte daquilo. De certa forma, as nossas autoridades mataram a Jesus. E aí o coração deles vai sendo curado. E é isso que Jesus requer de você nessa noite, querido. Sinceridade de coração, confissão, reconhecimento de quem você é, reconhecimento dos seus pecados, reconhecimento dos seus erros. E apresenta para Jesus, que é misericordioso e que anda conosco. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, e aí eles vão se lembrando, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. E então lhes disse Jesus, preste bem atenção nesse versículo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo e o que os profetas disseram. Em terceiro lugar, querido, Jesus quer acender o coração através do confronto da palavra dele. Jesus é aquele que anda conosco. Jesus é aquele que ouve. Jesus é aquele que ouve as nossas preocupações, e Ele está presente aqui nessa noite para poder ouvir, mas Jesus também é aquele que mostra o seu pecado. Ó tardos, lentos, tolos de coração, como vocês são lentos, como vocês não perceberam, como vocês não creem em tudo que os profetas disseram, e eu disse para vocês, é como se Ele estivesse dizendo: eu andei com vocês 3 anos, e vocês ainda não entenderam. Tardos de coração, olha só o que Ele diz, fala aqui do coração novamente. Então, tardos de coração, vocês não entenderam nada, nécios e tardos de coração, para crer naquilo que os profetas falaram. Em quarto lugar, queridos, Jesus quer reacender o coração, trazendo novamente, fazendo você se lembrar da palavra dele. E ele diz aqui: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória.
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O método de Jesus para acender os corações: primeiro, Ele anda com você. Segundo, Ele ouve você. Ele ouve as suas preocupações. Ele pergunta para você: o que está te preocupando? Em terceiro lugar, Ele confronta o seu pecado. Ele diz exatamente: Jesus é aquele, querido, que vai desnudar o seu pecado. Não adianta a gente colocar máscaras diante de Jesus. Jesus é aquele que, se precisar, mediante a sua palavra, Ele nos mostra exatamente onde nós devemos mudar. E de repente, querido, seu coração está relutante hoje, e cabisbaixo, e apagadinho, justamente porque você ainda não entendeu a palavra de Deus, porque você ainda não quer mudar algumas áreas da sua vida. De repente seu coração ainda está temeroso, relutante, empreendendo fuga. Por quê? Porque muitas áreas da sua vida ainda você está tomando conta, você ainda não entregou para Jesus transformar. E Ele vai usar para isso a palavra dEle. Porque Cristo é a palavra encarnada. A palavra de Deus, a Bíblia, está repleta, encharcada da pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o centro da palavra de Deus, a chave de interpretação da palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Os alunos aí do centro vão reconhecer essa palavra. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus é a chave que interpreta a Bíblia. A Bíblia está repleta da presença de Jesus. E Ele diz àqueles 2 discípulos: olha, vocês não entenderam que a Bíblia toda fala de mim. E de repente, querido, você tem até lido a Bíblia, mas você não tem conseguido enxergar Jesus. De repente você tem lido a Bíblia como um livro comum. De repente você tem lido a Bíblia como mais uma história bonita. De repente você tem lido a Bíblia como mais um manual de boas maneiras. De repente você tem lido a Bíblia como um manual de regras morais. Quero dizer para você que se você encontra só isso na Bíblia, você perdeu aquilo que é o principal. A Bíblia é um livro de redenção. A Bíblia é um livro que mostra quem nós somos, através das histórias dos profetas, através de Moisés, dos profetas, do Pentateuco, da lei do Senhor, como o próprio Jesus disse, na lei dos profetas e nos salmos, ela nos mostra a nossa necessidade de um Salvador. E eu peço que você, em nome de Jesus, querido, comece a ler a Bíblia e se volte para a palavra de Deus e enxergue isso, a sua necessidade de Cristo, a sua necessidade de mudança, a sua necessidade de redenção, a sua necessidade de transformação, a nossa necessidade de transformação. Ele usou o método mais eficaz para acender corações, para deixar corações ardentes, ao invés de corações relutantes, a sua palavra. Amém, queridos? Se você quer sair daqui com o seu coração ardendo, aceso nessa noite, volte-se para a palavra de Deus. Tire a sua Bíblia empoeirada da gaveta. Observe aquilo que Deus está falando com você. Não seja lento nem tolo, a ponto de não perceber o que Cristo está falando ao seu coração. E Ele discorrendo, e começando por Moisés, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando Ele se encontra com os 11 discípulos, você vai ver isso lá no versículo 44, e Ele diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Queridos, a lei de Moisés, os profetas e os salmos é a Bíblia toda no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento.
a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus aqui também para esses dois discípulos no caminho de Emaús, ele também abre as Escrituras. E então ele empreende uma conversa. E o versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Querido, a palavra de Deus, ela abre os olhos daquele que está cego. A palavra de Deus é aquela que acende os nossos corações. E ele celebra a ceia ali com aqueles discípulos. E ele então fica com eles e parte o pão com eles e se revela mediante a sua palavra. E então eles o reconhecem. E sabe qual que é o resultado de corações acesos? E eu já estou termino com isso. O resultado de tudo isso, querido, é que esses discípulos, eles saem andando, eles glorificam o Senhor, eles se alegram novamente, e o lugar para onde eles não deviam ter saído, eles voltam para Jerusalém. O texto diz que eles voltam para Jerusalém, no versículo 33, diz assim, versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Agora eles estão com os seus corações ardentes, seus corações não são mais corações relutantes. Agora eles estão com seus corações acesos, seus corações não estão mais apagados. Agora eles querem voltar para Jerusalém, eles não querem mais fugir. As suas expectativas agora estão novamente orientadas, porque eles não querem mais saber de um Salvador guerreiro, humano. Diz o versículo: agora a palavra de Deus acendeu novamente o coração deles. O coração deles agora é um coração ardente. E no versículo 33, e na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E o versículo 34 diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou. E lá apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, o desejo do meu coração é que, assim como esses dois discípulos, nessa noite você levante, você seja levantado com alegria quando você sair daqui, crendo piamente que Jesus é contigo, crendo em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, crendo que Ele pode trazer uma chama novamente ao seu coração, crendo que verdadeiramente Ele ressuscitou. E caso você tenha uma história para contar, inclusive contando a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. Esses discípulos aqui, eles de um coração relutante e entristecido, eles inclusive se tornam missionários. Eles contam aquilo que eles viveram com Jesus. Porque Jesus, Ele não quer apenas salvar você, livrar você da morte, livrar você do inferno, perdoar os seus pecados, mas Ele quer que você se transforme em alguém que conta a história da sua salvação para outras pessoas, que contam a sua história com Jesus para outras pessoas. Ele quer que você conte a sua história do seu sofrimento, do seu coração apagado e de como que Jesus acendeu o seu coração. Foi isso que eles fizeram aqui. Eles se levantaram, imagino, muito alegres, felizes agora, porque Jesus estava com eles, Jesus tinha falado com eles. Ele desapareceu por um momento, mas depois Ele iria aparecer novamente. Mas Jesus estava com eles. E eles levantaram, alegres, felizes. O seu coração já não é um coração relutante, mas é um coração aceso. Já não é um coração apagado, é um coração ardente. E eles então contam aquilo que tinha acontecido com eles. Que nessa noite, querido, seu coração seja aceso por Jesus. Nessa noite você saiba que Jesus Cristo está com você.
Que nessa noite você sinta e saiba e tenha certeza da presença de Jesus com você. Que nessa noite você também seja encorajado a falar e a contar o seu problema para Jesus. A confessar os seus pecados a Jesus. A contar aquilo que te perturba e a abrir o seu coração para Jesus sem máscaras e a clamar como nós cantamos aqui: ouve, ó Deus, a nossa oração, Altíssimo. Que nessa noite você seja confrontado com a palavra de Deus. Mesmo se Jesus nessa noite revelou o seu pecado e aquilo que você precisa mudar. Que nessa noite você se volte para a palavra de Deus. Você passa a amar novamente a palavra de Deus que de repente um dia você já esqueceu. Você volte a ler a palavra de Deus e ter o seu coração acendido, aceso. E não leia mais ela como um livro comum. E nessa noite, querido, seu coração fique alegre. E que você saia daqui também pronto a contar a sua história do seu encontro com Jesus a outras pessoas. Que você se torne um missionário. Amém? Você se torne alguém que conta a história do seu encontro com Jesus. E nessa noite de um coração relutante, você saia com o seu coração ardente. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, querido, em nome de Jesus.